Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Jackson. Hoje nossa aula é uma aula do terceiro ano relacionada à classificação das cadeias carbônicas. Então vou explicar para vocês como que as cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com esses critérios que nós vamos observar. Então diz o seguinte aqui, ó, classificação das cadeias carbônicas. Inicialmente, nós vamos observar essa classificação das cadeias carbônicas de acordo com 4 critérios. Nós vamos observar, só marcar aqui para vocês, ó, a cadeia ela pode ser aberta ou fechada, ela pode ser heterogênea ou homogênea, pode ser saturada ou insaturada e pode ser normal ou ramificada. Então nós vamos observar aqui as características de cada um para que a gente possa depois fazer a classificação de algumas cadeias. Então quando se trata de uma cadeia aberta, tá? Toda vez que falar que é uma cadeia aberta, ela pode ter outros nomes também. Ela pode ser chamada de acíclica ou alifática. Você vai observar que a cadeia aberta ela tem extremidades. Então você olha aqui, ó, que esse carbono está livre numa extremidade e o outro está na outra extremidade. Ó. Você olha como se fosse aqui uma linha reta, né? Por exemplo. Essa linha não ficou bem reta, mas você imagina que é uma linha reta. Então ela tem pontas, tá? Então essas extremidades é o que vai caracterizar uma cadeia aberta. E na cadeia fechada você observa que ela forma um ciclo. Então nesse caso aqui, ó, você não observa nenhuma extremidade livre. É como se a gente se imaginar baseado nessa cadeia, é um formato de um triângulo. Então você vê que ela está fechada, todos os carbonos estão interligados. Então aqui você já tem uma primeira classificação, que a cadeia pode ser aberta ou fechada, de acordo com o que você observar. O outro critério de classificação é se ela vai ser homogênea ou heterogênea. Começando aqui pela homogênea. Então, se a cadeia ela é homogênea, significa que em toda a cadeia eu tenho apenas carbonos interligados. Então, quando se trata de carbonos interligados, quando aparece assim, por exemplo, se aparecer aqui, ó, 3 carbonos, aí você tiver completar H3, aqui H2 e aqui H3, no exemplo, né? Não significa que esse hidrogênio ele está ligado com esse carbono, tá? Isso aqui é apenas uma representação de que se fosse o hidrogênio ligado um para cima ou um para baixo, ele ficaria nessa quantidade aqui, tá? É só questão de representação. Então, só para que fique claro para vocês aqui, vou até apagar para não confundir. Então aqui, ó, na cadeia que ela é homogênea, significa que você tem apenas carbono em toda a cadeia carbônica. Quando ela é heterogênea, quando ela é dita heterogênea, significa que ela tem algum outro elemento, né? Então, nesse caso aqui, é o que é chamado de heteroátomo. Para você saber o que é heteroátomo, significa que você vai ter um elemento, pode ser outros elementos, não apenas o oxigênio. Quando você tem um elemento diferente do carbono, e esse elemento ele está obrigatoriamente entre 2 carbonos. Então, aí sim você vai ter uma cadeia heterogênea. Observem o seguinte, ó. Se eu tiver uma cadeia dessa forma aqui, ó, eu vou colocar até na mesma cadeia, para que vocês não confundam aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma cadeia e eu tiver aqui, ó, dupla ligação com oxigênio e uma ligação com hidrogênio aqui para baixo. Você vê que você tem um elemento oxigênio, só que essa cadeia ela continua sendo homogênea, tá? Pelo critério de que esse oxigênio ele não está entre carbonos, não tem outro carbono depois dele. Então, quando ele aparece em alguma extremidade, a cadeia continua sendo homogênea. Para que seja caracterizado como uma cadeia heterogênea, significa que ela tem que vir, o elemento, que é o chamado heteroátomo, ele tem que vir entre carbonos, tá? Ele tem que estar no meio de 2 ou mais carbonos. Aí você vai dizer que é uma cadeia heterogênea. E não significa que sempre vai ser o oxigênio, tá? Pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre. Então são vários outros elementos que você pode observar que também pode fazer ligação nesse meio entre os carbonos. A outra classificação é se a cadeia ela é saturada ou insaturada. Essa saturação ou insaturação ela está relacionada aos tipos de ligações. Então nós já vimos que as ligações elas podem ser simples, que é a ligação de um tracinho, ela pode ser uma ligação dupla, que é a ligação de 2 tracinhos, ou ela pode ser a ligação tripla, que é a ligação de 3 tracinhos.
Então, quando você tem uma cadeia saturada, significa que todas as ligações entre os carbonos, que isso fique claro, pessoal, a ligação entre os carbonos, ela tem que ser ligações simples, quando se trata de uma cadeia saturada. Quando se trata de uma cadeia insaturada, você vai ter, em toda a cadeia, você vai ter que ter pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Isso que vai caracterizar uma cadeia insaturada, tá? Então, observe o seguinte, pegando o exemplo lá de cima, onde a gente tem aqui o exemplo da cadeia homogênea, você tem aqui uma ligação dupla. Só que essa cadeia aqui, ela não seria uma cadeia, ela não é uma cadeia insaturada, porque a ligação dupla não está acontecendo entre dois carbonos, está entre o carbono e outro elemento químico, tá? Então você tem que observar que para ser uma cadeia insaturada, essa ligação dupla ou tripla, ela tem que acontecer entre dois carbonos. A próxima classificação, se é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada, tá? A cadeia normal também pode ser chamada de não ramificada, só que o mais tradicional é chamar ela de normal. Então, na cadeia normal, significa que você vai ter apenas duas extremidades. Só que isso não é uma regra que você deve usar apenas essa regra para cá. Ó. Significa que na cadeia normal você tem apenas, vou até colocar aqui em destaque, apenas carbonos primários. Vou colocar aqui, o espaço está pequeno, mas vai caber. Ó. Apenas carbonos só um pouquinho. Olha, você tem apenas carbonos primários ou secundários. Tá? Vou colocar abreviado. Então, na cadeia normal, você só tem carbono primário e secundário. Se você olhar, os das extremidades são primários e os três do intervalo do meio são carbonos secundários. Na cadeia ramificada, significa que você tem mais de duas extremidades. Só que além de saber que você tem mais de duas extremidades, você tem que saber que você vai ter pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. Então, se você olhar aqui, ó, esse carbono, ele é terciário. Então, quando aparece pelo menos um carbono terciário ou quaternário, você já vai saber que a cadeia ela é ramificada, tá? Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter uma cadeia que ela seja assim, ó, uma cadeia que está ligada com o nitrogênio, por exemplo. Você observa que ela tem três extremidades, só que essa cadeia não é uma cadeia ramificada, porque ela não tem a presença de um carbono terciário ou quaternário, tá? Todos esses carbonos aqui são primários. Quem tiver dúvida nessa parte, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá na classificação dos carbonos. Então agora nós vamos fazer aqui a classificação dessas cadeias para ficar mais fácil o entendimento. Então nós temos aqui nessa primeira cadeia. Ó. Então nós vamos colocar 4 classificações para cada uma delas. Então essa cadeia ela é aberta ou fechada? Ela é uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades. A outra classificação é se ela é homogênea ou heterogênea. Vamos dar uma olhada lá. Ela é uma cadeia homogênea, porque ela não tem a presença de heteroátomo. Então ela é uma cadeia homogênea. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada. Então você observa aqui ó, que nós temos apenas ligações simples entre os carbonos. Então quando você tem apenas ligações simples, você vai dizer que você tem uma cadeia saturada. E a próxima classificação é se ela é normal ou ramificada. Então, cadeia normal tem apenas carbonos primários e secundários, e na ramificada ela tem que ter pelo menos um terciário ou quaternário. Você observa aqui na cadeia que você só tem carbonos primários e secundários. Então, ela vai ser uma cadeia normal. Tá? Além disso, só de olhar ela, você observa que ela tem apenas duas extremidades. Se ela tem duas extremidades apenas, você observa se ela tem carbono terciário ou quaternário. Se ela não tiver, vai ser uma cadeia normal. Agora vamos observar aqui essa outra cadeia. Vamos fazer também as 4 classificações.
Ela é aberta ou fechada, ela é uma cadeia aberta, porque ela não está formando ciclo, tá? Uma cadeia aberta. Ela é homogênea ou heterogênea? Observem que aqui nesse meio eu tenho o elemento oxigênio e ele está entre dois carbonos. Então significa que essa é uma cadeia heterogênea. Heterogênea. Próxima classificação, se ela é saturada ou insaturada. Eu olho toda a cadeia e eu observo que nesse ponto eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos. Então, se isso acontece, significa que aqui eu tenho uma cadeia insaturada. Insaturada. E agora vamos olhar se ela é normal ou ramificada. Então, você observa que ela tem apenas duas extremidades. Por aí já dá de saber que ela é uma cadeia normal. Então, ela é uma cadeia normal. Tranquilo? Vamos fazer agora mais dois exemplos. Então, o exemplo 3, nós temos aqui, ó. Essa é uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades. Vamos olhar a outra classificação que a gente fez lá. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela vai ser uma cadeia, ó, homogênea, não tem nenhum heteroátomo. Você observa aqui que isso pode gerar dúvida em alguns alunos. Eu tenho aqui o elemento bromo. Só que esse elemento bromo ele não está entre dois carbonos. Então, por isso, nós vamos dizer que a cadeia vai ser homogênea. Se fosse um elemento que ficasse entre dois carbonos, ou se viesse outro elemento, se fosse possível, outro carbono depois do bromo, você teria uma cadeia heterogênea. Mas nesse caso aqui nós temos uma cadeia homogênea. A próxima classificação, se ela é saturada ou insaturada. Nós observamos aqui, ó, que temos ligação dupla. Nesse caso aqui, as duas ligações duplas, elas acontecem entre dois carbonos. Então, significa que nós temos uma cadeia que ela é insaturada. E a última classificação é se ela é normal ou ramificada. Como a gente só observa duas extremidades, já dá de saber automaticamente que ela é normal, não é ramificada. O quarto exemplo, vamos fazer as 4 classificações aqui também. Ela é uma cadeia aberta ou fechada, ela é uma cadeia fechada, porque você observa a formação de um ciclo. Então ela forma uma estrutura totalmente fechada, não deixa nenhuma extremidade aberta. Ela é homogênea também, homogênea, porque ela não tem nenhum heteroátomo, não tem nenhum elemento diferente do carbono entre eles. Observem que ela tem uma ligação dupla e essa ligação dupla está acontecendo entre dois carbonos. Então, por isso, ela é uma cadeia insaturada. E agora nós vamos dizer se ela é normal ou ramificada. Ela vai ser uma cadeia normal, porque para ela ser ramificada, você observa aqui o ciclo, eu não tenho nenhum carbono terciário ou quaternário. Então, por isso, eu tenho apenas carbono secundário em toda a cadeia. Ela vai ser considerada uma cadeia normal. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa explicação, que não tenha ficado dúvida. E na próxima aula a gente dá continuidade. Até breve, muito obrigado.